Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje nós iremos meditar o Salmo 88. Guardarei eternamente para ele a minha graça. Eu firmei uma aliança com meu servo, meu eleito, e eu fiz um juramento a Davi, meu servidor. Para sempre, no teu trono firmarei tua linhagem. De geração em geração garantirei o teu reinado. Guardarei eternamente para ele a minha graça, e com ele firmarei minha aliança indissolúvel. Pelos séculos sem fim conservarei sua descendência, e o seu trono, tanto tempo quanto os céus há de durar. Se seus filhos, porventura, abandonarem minha lei e deixarem de andar pelos caminhos da aliança, se pecando violarem minhas justas prescrições, e se não obedecerem aos meus santos mandamentos, eu então castigarei os seus crimes com a vara, com açoites e flagelos punirei as suas culpas. Mas não hei de retirar-lhes minha graça e meu favor, e nem hei de regenerar o juramento que lhes fiz. O Salmo hoje vem nos falar: guardarei eternamente para ele a minha graça. O Senhor fez uma aliança com Davi. Davi era apenas um tocador de harpa que pastoreava o rebanho de seu pai. Um simples jovem, e o Senhor fez uma grande obra em sua vida. O Senhor concedeu grandes graças a Davi. E aqui o Salmo vem nos falar mais. Eu firmei uma aliança com meu servo, meu eleito, e eu fiz um juramento a Davi, meu servidor. O Senhor fez de Davi um grande homem, um grande rei. E diz mais: para sempre no teu trono firmarei tua linhagem, de geração em geração garantirei o teu reinado. Davi, o Senhor fez essa grande graça em sua vida, mas ele foi perseguido por Saul. Saul teve inveja dele. Ele foi perseguido durante vários anos, durante 12 anos. Mesmo assim, ele nunca sequer ousou levantar a sua espada para Saul, porque ele temia a Deus. E Saul teve inveja dele, porque Saul não era um homem usado por Deus, como Davi era. E aqui o Senhor faz uma aliança com ele. O Senhor promete a ele que de geração em geração garantirei o teu reinado. Ou seja, o reinado de Davi não iria acabar, mesmo com a morte dele. Assim também é a nossa igreja. A nossa igreja, ela permanece. Hoje muitas pessoas acham que nunca ninguém vai substituir o seu lugar, que não existe pessoa melhor. Existe pessoa com mais talentos do que eu. Existe pessoas mais talentosas, mas quantas pessoas hoje aí estão cheias de talentos, mas não querem ensinar os outros, porque não querem que ninguém tome o seu lugar. E essas pessoas certamente estão com seu coração cheio de orgulho, pessoas egoístas, porque o Senhor, Ele nos ensina. Se nós temos algo de bom, nós temos de ensinar aos outros, e não somente guardar para si. Não. E o Senhor, assim como Ele fez na vida de Davi, uma grande graça, Ele também quer fazer na nossa. Mas para isso a gente precisa se abrir à graça dEle. E Davi, ele foi perseguido, e nós também seremos perseguidos, se nós estivermos no caminho certo. Se nós estivermos querendo agradar a Deus, nós também seremos perseguidos. E aqui o Salmo vem dizer mais: guardarei eternamente para ele a minha graça, e com ele firmarei minha aliança indissolúvel. Pelos séculos sem fim conservarei sua descendência, e o seu trono, tanto tempo quanto os céus, há de durar. Como eu já havia citado, a nossa igreja. A nossa igreja permanece. Por todos esses séculos, a nossa igreja permanece e sempre permanecerá, porque ela vem de Deus, ela vem do Espírito Santo de Deus, ela é conduzida pelo Espírito Santo. Assim como o reinado de Davi, o Senhor que estava fazendo uma aliança com ele. E aqui o Senhor vem falar: se os seus filhos porventura abandonarem minha lei e deixarem de andar pelos caminhos da aliança, se pecando violarem minhas justas prescrições, e se não obedecerem aos meus santos mandamentos, eu então castigarei os seus crimes com a vara. Se nós
não quisermos seguir. Muitas pessoas não vão querer seguir o caminho certo. O Senhor, Ele é amor, mas o Senhor também Ele é justiça. E nós devemos querer seguir aos seus santos mandamentos e obedecer. É isso que o Senhor vem dizer. Quem não obedecer, ele diz, castigarei os seus crimes com a vara, com açoites e flagelos punirei as suas culpas. Mas não hei de retirar-lhes minha graça e meu favor, e nem hei de regenerar o juramento que lhes fiz. O Senhor, Ele sempre vai nos dar grandes graças, mesmo a gente nem sendo merecedor, mesmo a gente pecando. Mas nós temos de nos arrepender e lutar contra o pecado, para fazer a vontade de Deus na nossa vida, cada vez mais. E o Senhor, Ele tinha feito uma promessa, e essa promessa já estava feita, o Senhor não ia quebrar uma promessa. Ele diz, nem hei de regenerar o juramento que lhes fiz. O Senhor tinha jurado, pelos séculos sem fim conservarei sua descendência. Ou seja, mesmo que os filhos dele não quisessem seguir o mesmo caminho, quisessem viver uma vida pecaminosa, pecando, o Senhor mesmo assim iria ser justo. Mas mesmo assim ele não iria negar a graça, assim como ele não nega a cada um de nós. Que nós possamos cada dia mais querer fazer a vontade de Deus nas nossas vidas. Amém? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.